Bom dia a todos, meu nome é Marina Brito. Hoje vou apresentar o meu projeto de PIBIC denominado Influência dos Imunobiológicos na Apresentação Clínica da Covid-19 em pacientes com doenças reumatológicas, orientado por doutora Ângela Duarte. A Covid-19 é marcada por uma resposta inflamatória exacerbada, com evidência de que o grupo que evolui com as formas graves pode ter em sua patogênese uma tempestade de citocinas e quimiocinas. Doenças reumatológicas são doenças imunomediadas nas quais os pacientes apresentam um estado pró-inflamatório crônico basal com intensitividade determinada de citocinas. Os pacientes caracteristicamente apresentam um maior risco de infecções de uma maneira geral. Alguns deles utilizam drogas imunossupressoras que podem predispor a alguns tipos de infecção com manifestações clínicas graves. Algumas dessas drogas, entre elas a terapia biológica, poderia ter um efeito protetor contra a Covid-19 por atuar bloqueando a cascata inflamatória em algum nível, evitando a progressão para formas graves. Existem muitas dúvidas acerca da relação entre os medicamentos biológicos utilizados por indivíduos com doença reumatológica e sua relação com a infecção por Covid-19. Dessa forma, o estudo tem como objetivo elucidar algumas dessas dúvidas, que permanecem sem resposta diante da pandemia. Como é o comportamento clínico dos pacientes com doenças reumatológicas prévias acometidos por Covid-19? Qual a evolução clínica da infecção por SARS-CoV-2 em pacientes em uso de biológico? Os imunobiológicos atuam como facilitadores para a infecção ou bloqueiam sua evolução para formas graves, por terem os pacientes ou cascata inflamatória bloqueada. Esse estudo se enquadra no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU número 3, Saúde e Bem-Estar. O estudo desenvolvido foi transversal, retrospectivo e observacional por meio de amostra de conveniência com aplicação de questionário. 77 pacientes foram recrutados, sendo 46 assintomáticos e 31 suspeitos de Covid-19. 10 não realizaram testes específicos, sendo considerados como casos prováveis. 21 realizaram RT-PCR para Covid, sendo 13 com resultado positivo e considerados casos confirmados. 8 tiveram seus testes negativos. 2 pacientes tiveram tanto PCR quanto sorologias negativas, sendo considerados casos suspeitos descartados laboratorialmente. 5 pacientes fizeram teste em fase precoce e 1 em fase tardia. Como foram considerados fora da janela de oportunidade para a realização da testagem, foram considerados como casos prováveis. Apenas 8 dos 29 pacientes não apresentavam nenhuma comorbidade. 11 pacientes apresentavam depressão e ansiedade e 10 relataram hipertensão arterial sistêmica, sendo as comorbidades mais prevalentes. Apenas um caso provável necessitou internação hospitalar por persistência da febre por mais de uma semana, sem maiores complicações durante o internamento, com recuperação completa após 20 dias de hospitalização. 9 pacientes interromperam o uso das medicações biológicas no período que apresentaram sintomas de Covid-19, sendo apenas um por decisão própria e demais por orientação médica. Desses, 6 referiram piora da doença reumatológica após a suspensão do medicamento. Durante a infecção por Covid-19, piora da doença reumatológica de base foi relatada por 10 pacientes, sendo 6 deles os que suspenderam as medicações. Dos pacientes assintomáticos, 8 suspenderam suas medicações em decorrência da pandemia, 3 por decisão própria e 5 tiveram suas medicações suspensas por orientação médica. 7 dos 8 pacientes referiram piora da condição clínica de base após suspensão das medicações. Há poucos estudos que avaliam a frequência de adoecimento entre pacientes com doença reumatológica, que dependem do grau de exposição de uma população em um momento de pico epidêmico. Em estudo sobre prevalência realizado em Manaus, 44,82% da população tiveram teste positivo, porém a taxa de sintomáticos foi de 29,1%. Nosso estudo não tinha testes assintomáticos, mas nesse grupo avaliado tivemos um maior percentual de sintomáticos. Percentuais elevados de contactantes sintomáticos dos casos foram encontrados, podendo sugerir que o adoecimento por Covid-19 ocorre independentemente do fato dos pacientes serem portadores de doença reumática ou usuários de imunossupressores, estando associado principalmente a uma maior exposição domiciliar e comunitária ao vírus. Uma análise de banco de dados SUEX observou que, apesar de pacientes com doença inflamatória articular apresentarem risco baixo de internamentos hospitalares, internamentos em UTI e morte, eles eram maiores que a população geral. Porém, autores consideram que o aumento pode estar relacionado a comorbidades e que o uso de MMCDs pode não interferir nestes desfechos. Apesar da amostra limitada, os pacientes estudados não apresentaram doença mais grave, não sugerindo um maior risco de infecção grave pela Covid-19, a exemplo do descrito na literatura. Foi demonstrado que níveis elevados de citocinas, como IL-2R, IL-6 e IL-10 e TNF-alfa, foram significativamente maiores nas infecções graves por Covid-19. Alguns autores sugerem a hipótese que a terapia biológica utilizada no tratamento de doenças autoimunes poderia ter efeito protetor, reduzindo a intensidade da Covid-19 por bloquear a tempestade de citocinas, o que justificaria baixa incidência de infecção grave com hospitalização no presente estudo. Em nosso estudo, dos 45 pacientes em uso de terapia biológica, 17 tiveram suas medicações suspensas. Apesar de evidências mostrando riscos semelhantes dos pacientes com doenças reumáticas acometidos por Covid-19 comparado à população geral, médicos e pacientes têm realizado em muitos casos a suspensão de medicamentos. A suspensão da medicação necessária para o controle adequado da doença de base pode levar a recidivas da doença e necessidade do uso de corticoide, que tem sido associada a complicações da Covid-19 quando utilizada em fase aguda da doença viral. O estudo teve uma amostra reduzida, o que não permite realizar inferências definitivas a partir dessa análise preliminar. Esse projeto de PIBIC, no entanto, é parte de um projeto maior em andamento, sendo de fundamental importância posteriores análises com o aumento da amostra.
A continuidade do estudo irá ajudar a sanar dúvidas acerca do comportamento clínico da Covid-19 nos pacientes em uso de drogas imunossupressoras, contribuindo para nortear diretrizes clínicas e terapêuticas destes pacientes em um cenário pandêmico e epidêmico. Obrigada pela atenção e tenham um bom dia.